Gavarini, lugar que você está entre gigantes. E é claro que eu sempre trago convidados muito especiais e temas extremamente relevantes no cenário da saúde. Nós precisamos entender que saúde Gente, é fundamental. É fundamental, mas a gente também tem que prestar atenção no olhar do paciente, garantindo a segurança para ele, do profissional, mas também a gente tem que ter ali segurança e saúde do trabalho que é a saúde, dos profissionais da saúde. Para falar de um tema super importante, olha que tema gostoso, fala a verdade, inovação, né, gente? Porque vocês sabem que aqui, inovação no modelo de negócios em dor. E essa frase tem que ficar confortável. Vou falar de novo. Inovação, negócios e dor. Claro, gente, nós somos profissionais da saúde. Então, para falar desse tema que eu adoro, pensa numa pessoa que gosta de inovar. Pensa numa profissional que tem um imã para inovação. Eu trago aqui com muita honra, Patrícia Fonseca, psicóloga, diretora administrativa e financeira da Clínica Aliviar Medicina da Dor. Seja muito bem-vinda, Patrícia, que honra! A honra é minha, Thalita. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada de ter uma pessoa como você me convidando, porque só vem aqui nesse podcast gente de altíssimo nível. Ou seja, nesse momento, eu acabei de entender que eu sou uma pessoa de altíssimo nível, convidada pela doutora Thalita, né? Thalita, né? Falei certo? Falou perfeito. Pelo amor de Deus. Tá bom. Thalita, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de verdade. E estou muito confortável para falar com você sobre esse tema, porque nós temos 18 anos. Uau! 18 anos de um negócio de sucesso, que é a nossa clínica de dor. Então, você pode imaginar que nesses 18 anos, o que a gente não parou de fazer foi inovar no segmento da dor crônica, na clínica de dor crônica. Perfeito. Isso é tão importante, mas é tão importante porque zona de conforto não existe, né, gente? Alguma coisa que a gente só ouviu falar para não, e nem deve, porque as necessidades mudam, o público muda, o perfil muda, as tecnologias mudam. Então, de fato, a gente não pode se acomodar. E quando você tem uma clínica... Meu Deus do céu, como é que é o dia a dia? Como é isso? Vamos lá, vamos falar sobre os bastidores, o dia a dia de uma clínica de tratamento de dor crônica. Conte-nos mais sobre isso, porque o paciente de dor crônica, ele é um paciente mais exigente. Ele geralmente tem uma jornada. Então, ele passa por um profissional, passa pelo outro, tenta uma coisa, tenta outra. Então, muitas vezes, quando ele chega a nós, ele está desestimulado, ele está cansado, ele está irritado, está desesperançoso sobre as possibilidades de tratamento, de melhora. Então, é diferente receber esse tipo de paciente. Mas como 18 anos... 18 anos! Conta um pouco de como que é lidar nesse cenário tão desafiador. É desafiador e, ao mesmo tempo, é gratificante, porque é exatamente o que você falou. Você falou assim, é um paciente desafiador. Então, nós temos estatuto interno na clínica, nós temos missão, nós temos valores e... Dentro dos nossos valores tem uma palavra que é muito forte, que é o respeito ao paciente. Então, uma das coisas que é proibido lá na clínica, Thalita, é falar que o nosso paciente é chato. É proibido. Sensacional. A nossa equipe não pode falar que o nosso paciente é chato. A nossa equipe não pode, quando o paciente sai pela porta, falar assim, ufa, que paciente chato, que paciente insuportável. Não pode. Porque assim... Eu sempre falei desde o começo, desde que eu comecei a montar a nossa equipe, eu sempre falei para as pessoas assim, o nosso paciente ele está sofrendo. E nós não temos como avaliar o grau de sofrimento dele, porque o grau de sofrimento ele é subjetivo. O que não impacta para mim, impacta para o outro. E impacta de uma forma muito pesada. Então, a dor daquela pessoa, ela está associada
dentro daquele quadro de dor física, está associado um monte de coisa. A dor física está vindo carregada de um monte de coisa. Porque você que está me ouvindo agora, você, Thalita, você já deve ter tido a experiência de ter alguém com dor de cabeça do seu lado. Ou você mesmo tendo com dor de cabeça. Quando você está com dor de cabeça, uma Novalgina, ela leva, em média, 20 minutos, de 20 a 30 minutos para fazer o trabalho dela e aliviar um pouco a sua dor. Como que é você ficar com essa dor de cabeça? Você não quer falar com ninguém. Você não aguenta. A pessoa que está do teu lado geralmente sai de perto porque você está nervosa, você está irritada, dói mais. Só que o nosso paciente ele não sente dor durante 20 minutos e a Novalgina não passa a dor dele. Esse é o nosso paciente. Então, você não pode falar nada dessa pessoa. Ela está com dor quando ela acorda, ela está com dor quando ela dorme, ela está com dor quando ela levanta, ela está com dor quando ela senta. Você imagina o que é conviver com uma pessoa e o que é essa pessoa conviver com ela. Então, a gente não pode falar. Isso é o primeiro, assim, pré-requisito básico lá na nossa clínica. Mas o que eu quero compartilhar aqui com você, Thalita, é que o grande desafio nosso é conseguir unir o lado humano com o lado comercial. Esse é o meu grande desafio. Perfeito. Porque para eu trazer tecnologia, para eu trazer novidades, para eu trazer isso tudo para oferecer para o nosso paciente, para ofertar para o nosso paciente e fazer com que isso dê lucro, é um equilíbrio muito importante, é um equilíbrio desafiador, porque a gente tem que unir a nossa capacidade de cobrança, de precificar. Perfeito. E como é que, olha que desafio que é, Thalita, a gente precificar um paciente que está na nossa frente, que a gente tem ali um tratamento que vai ser bom para ele, mas se ele não pagar, você não pode vender para ele. Isso é um desafio. Sim. Para mim, todos os dias. No meu Instagram, eu acabei de colocar agora alguns depoimentos de pacientes nossos. São depoimentos muito lindos, principalmente dos pacientes oncológicos. São depoimentos muito bonitos. E no final dos três posts que eu fiz, eu coloquei assim: se você não viu, volte três stories e dê uma olhada. Nós recebemos esses depoimentos e é muito gratificante. O meu objetivo dentro da clínica, a minha grande função é fazer gestão de pessoas, processos, tecnologia. O meu grande objetivo, eu, Patrícia, né? O meu grande objetivo é fazer a nossa clínica ser lucrativa. Mas no final do dia, bem no finalzinho do dia, o que importa são esses depoimentos. Certamente. Então, esse é o nosso bastidor. Como você perguntou, a sua pergunta foi como é o bastidor de uma clínica de dor? Esse é o bastidor de uma clínica de dor. É compreender que esse paciente é uma pessoa que sofre, que tem uma família que sofre junto com ele. É conseguir fazer gestão dessas pessoas, gestão desses processos, conseguir ter o que ofertar para esse paciente. E eu estou falando ofertar equipe médica, equipe integrativa, a aromaterapia, a massoterapeuta, enfim, o médico. Conseguir fazer isso tudo, ser uma estrutura lucrativa. Sim. E também humanizando esse atendimento, sabe? Então, esse é o bastidor, Thalita. Uau! E assim, eu tô aqui com você hoje, inclusive, porque nós estamos trabalhando num projeto que vai ser um projeto, assim, eu acredito que vai ser uma inovação, né? Acredito até que um pouco de tecnologia, porque o que você faz é inovador, mas tem tecnologia por trás. Então, nós estamos falando aqui de levar, né, para esses modelos de clínica de dor pelo Brasil, a aromaterapia, que vai entrar para trazer um conforto muito grande para os nossos pacientes e para as famílias delas. Mas, gente, que honra, Brasil! Patrícia, são falas tão importantes que eu convido quem acabou de ouvir, assiste o podcast, a gente tem um tempo muito gostoso, finito, mas a gente tem um tempo gostoso. Mas você acabou de dar uma aula de gestão.
Você acabou de falar, então, assim, quem está por trás dos bastidores para garantir o funcionamento daquela unidade. Porque eu tenho que, de fato, ter todos esses pontos, um holofote. Eu tenho o resultado, eu tenho o atendimento, eu tenho que lapidar a equipe com este olhar. Olha que olhar importante. Essa questão de não taxar o paciente. Acontece, nós somos seres humanos. No entanto, a gente está em um outro lugar que é, nós recebemos essas pessoas. As pessoas vão à sua clínica, às vezes assim, claro, são 18 anos. Sim, Mas muitas vezes acontece de alguns pacientes chegarem lá como, olha, essa é a minha última tentativa. Então, esta é a importância desse olhar, de treinar essa equipe para este acolhimento e fazer este olhar humano sobre essa trajetória, ela é muito importante. Aí você já traz esse ponto do olhar para o paciente. Mas, enquanto gestão, eu tenho a gestão da própria equipe, eu tenho a gestão financeira. Gente, é óbvio, isso tem que ser confortável de ouvir, tá? Ai, mas exato, gente, mas é um trabalho, então isso tem que ser confortável. Por quê? Para ofertar essas inovações, a clínica investe. Muito. Gente, é uma balança, né? Desafiadora também. Desafiadora. Mas a clínica investe, ela fica no radar. Nossa, Patrícia tem um radar. Um radar do que pode ser o melhor, do que pode ser inovador, do que a gente agrega e traz valor. Porque às vezes tem algo de novidade, mas você fala, mas qual é o valor agregado? Qual é o impacto financeiro? Então, esse olhar da gestão, na verdade, a gente só consegue atuar porque a gente tem um gestor. Exato. A gente só consegue se dedicar ao paciente porque tem alguém garantindo o funcionamento de uma série de áreas da empresa, da instituição, que estão plenamente funcionando em um maquinário perfeito. Em um maquinário perfeito. De ajustes finos e diários. Senão a gente não consegue se dedicar ao paciente. É isso. Senão você não consegue oferecer o melhor que você tem para oferecer para ele. Não dá pra gente atuar em todas as áreas. E que bom esse olhar. E particularmente eu acho maravilhosa essa sua formação que une áreas aparentemente duras e distintas, mas que você faz com maestria. Psicóloga e gestora. Isso. Exato. Como isso é importante. É importante mesmo, porque eu acredito, Thalita, que um dos grandes diferenciais, e isso é uma coisa, e aí eu sei que você tem um público que te segue, que tem as suas clínicas, não é verdade? Que tem, não necessariamente a clínica, mas você tem um público muito grande que te segue, que são pessoas que são profissionais liberais, que precisam unir isso. Né? Saber dizer o momento de dizer não, saber o momento de inserir algo novo no seu trabalho, saber fazer o seu trabalho de forma humana e lucrativa. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora e que precisam realmente aprender a fazer isso, porque geralmente o profissional, e aí é o que você falou, unindo o meu conhecimento em psicologia com a gestão que me permite, que me propicia fazer isso. Então, como que você faz para conseguir dizer um não para uma pessoa se você é um profissional que tem o conhecimento, a pessoa está ali na tua frente e você sabe que você pode ajudar aquela pessoa? Como que você diz não para essa pessoa? Eu vou dar uma... Posso? Claro. Posso? Então tá bom. Vamos lá. Eu quero dizer para você que tem uma maneira. Você insere na sua vida 3 frentes. Primeiro, você precisa ter um lazer. Depois, você precisa ter... O lazer é o hobby, né? Vamos colocar um hobby. Você precisa ter um hobby na sua vida. Você precisa ter um trabalho voluntário. E você precisa ter business. E você precisa saber de uma coisa. Um comerciante, ele tem estoque.
ele tem produto. Então, quando ele vai vender aquele produto, ele investe dinheiro. Então, ele compra o estoque. Então, se você tem um estoque de óculos e uma pessoa quer comprar esse óculos de você, você pagou por ele. E aí você fala assim, não, mas eu paguei. Eu tenho uma nota fiscal desse óculos aqui para pagar para o meu fornecedor. Eu não posso te vender, te dar ele de graça. E como que você faz isso quando você aprendeu a cuidar de alguém? Você tem a sensação de que aquilo ali você tem de graça. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O capital intelectual é o teu estoque de óculos. O teu capital intelectual, que você pagou caro para saber o que você sabe fazer para ajudar aquela pessoa, é o teu estoque. Então, nesse momento, o teu capital intelectual, para você usar ele, beneficiar alguém, tratar uma pessoa, é o seu business. E aí é importante você ter um voluntariado. Sabe por quê? Porque o teu coração não dói quando você, dentro do teu business, tem que dizer um não para alguém. Você sabe que você não é uma pessoa cruel, você sabe que você tem um trabalho voluntário, você sabe que você faz bem a algumas pessoas, mas ali você pagou para ter aquilo ali, é teu negócio. E ter um momento de lazer. É importante, porque se você não tem um momento de lazer, se você não tem um hobby, as coisas se confundem. Você acaba usando o teu hobby no teu negócio, aí você bota o voluntário dentro do teu negócio, a tua vida fica toda misturada. Sim. E o profissional liberal, se ele não consegue ter essas três frentes muito bem claras e estruturadas, aí ele tem a sensação de que ele está desumanizando o negócio dele. E não é. Faz sentido isso para você, Thalita? 100%, 100%. E foi muito didático. Sua fala é muito clara, é muito didática. Isso é extremamente importante, não apenas aqui pelo podcast, mas a sua posição. Porque a informação precisa chegar. Exato. Então, você tem uma clareza de fala deliciosa. É a clareza do chão de fábrica, é a clareza de quem faz. Isso. Né? Porque, assim, às vezes a pessoa dá uma aula, mas ela dá uma aula do que ela aprendeu no livro, de uma aula que ela ouviu. Essa pessoa dá uma aula boa, mas a pessoa que está no balcão da clínica, a pessoa que está ali com uma equipe, que está treinando uma equipe, a pessoa que está no dia a dia trabalhando, tem outra forma de ensinar. Você consegue ensinar porque você tem muito conhecimento. A prática do dia a dia é outra coisa. A gente consegue ensinar muito bem. Então, a gente, nesses 18 anos, ao longo desses 18 anos à frente da clínica, você pode imaginar que é realmente muito conhecimento, né? A gente já errou muito. Para chegar no modelo que a gente tem hoje, a gente já errou pra caramba. Já foram muitas noites sem dormir, já foram muitos momentos desafiadores, né? De chegar a questionar se a gente vai continuar, se não vai, essa clínica vai dar certo, não vai. Já foram muitos modelos, a gente já teve equipe de fisioterapia dentro da clínica, depois a gente já não tinha mais equipe de fisioterapia dentro da clínica, até a gente conseguir entender o modelo que realmente funciona para a gente e para o paciente, demorou. E que fala generosa! Que fala generosa! Quando você traz para nós que sim, nós erramos, sim, teve questionamento, teve dúvidas se vai ou não, e testa um modelo, testa outro. E quando a gente fala testar modelo de negócio, ô minha gente, ô minha gente, ô minha gente, ô minha gente, é isso mesmo. É tempo, é estratégia, é isso, senta, discute, treina, investimento. E é uma fala muito generosa, porque dá a sensação de que você que está trilhando este caminho, ou só aconteceu com você, ou é uma inabilidade para o negócio, o que pode ser, porque a gente vai se capacitando. No entanto, essa clareza também de onde se quer chegar e o porquê se faz tudo isso
é um grande motor, né? Você falou uma coisa que norteia muito os meus passos. Além de ouvir e me comunicar com Deus, Deus está acima de tudo na minha vida, sempre. Está sempre acima. Eu costumo ouvir muito, eu leio, né? Leio a Bíblia e tal, mas assim, eu costumo nortear muito por provérbios, pelos valores bíblicos, das mensagens, né, que Jesus deixa para a gente. Então, isso norteia mesmo, isso norteia meu negócio, isso norteia a minha vida. Abaixo disso, essa palavra que você usou agora, Thalita, é uma palavra que norteia basicamente tudo que eu faço. Por quê? Por quê? Por que você vai fazer alguma coisa? Por que você vai comprar um equipamento novo? Por que você vai comprar um estoque novo? Por quê? Eu não sei se você já leu o livro chamado Golden Circle. Não sei se você já leu. Ainda não. Vou deixar aqui anotado, gente. Presta atenção nessa dica. Eu recomendo. Ele diz que, na grande maioria das vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente sempre pensa em como que a gente vai fazer. Né? Ou então, o que a gente vai fazer? Eu quero ter uma clínica. Eu quero ter uma loja de aromaterapia. Né? Eu falo de aroma porque eu sou fã de aromaterapia, tá, gente? Inclusive, assim, a gente está desenvolvendo um projeto junto, mas a gente já usa, a nossa massoterapeuta já usa aroma lá na nossa clínica, né? Tem um resultado muito bom. Então, mas a gente geralmente pensa o que a gente vai fazer, né? E depois que a gente pensa o que a gente vai fazer, a gente pensa como que a gente vai fazer. Tá, vamos montar uma loja, mas ela vai ser como? Ela vai ser online? Ela vai ser... E o Simon Sinek, que é o escritor do livro Golden Circle, ele muda vidas, esse livro. Ele fala que a gente faz de trás para frente. Porque o círculo dourado, ele divide em 3 camadas. E a camada do centro é o porquê. Quando você descobre o seu porquê, o como e o que vai vir naturalmente. Então, essa palavra que você usou é uma palavra que norteia muito tudo que a gente faz. Aí eu também coloco até na minha vida pessoal, não só no trabalho, né? Mas principalmente no trabalho, porque o trabalho é que é desafiador na nossa vida, né, Thalita? O trabalho é que é bem desafiador da gente conseguir ter ali o dia a dia, a gente conviver com as pessoas, relacionamento que você precisa fazer interno. A tua equipe é teu primeiro cliente, a pessoa que está trabalhando do teu lado. Às vezes a pessoa que está trabalhando do teu lado, ela está com um problema em casa, ela não está bem. Às vezes ela está doente, o filho está doente, às vezes ela brigou com o marido, aí uma está melhor hoje, a outra está amanhã que está com problema, aí ele não vem trabalhar, e aí a tua semana, você precisa realmente estar com o teu porquê muito bem estruturado. Sim. Que é o teu porquê que mantém isso tudo, sabe? Eu gosto de usar essa expressão, se não está claro esse porquê, você não aguenta o processo. É isso mesmo. Independente do que seja, né? Se a gente resgatar, desde assim, vou me formar em... Se não está claro que você quer aquela formação, aquela atuação, você não aguenta os 4, 5 anos que você tem de graduação ou qualquer outra formação que seja na área. Se não está claro, você não aguenta o processo, que é desafiador. Depois, quando a gente vai para o universo do trabalho, a mesma coisa. Se não está claro o porquê daquela ação, eu nem me mexo tanto. É isso mesmo. Não combina com a inovação. Não combina de jeito nenhum com inovação. De jeito nenhum. Ô, Thalita, você sabe que... Aí, né, você sabe que eu sou esposa do Paulo Renato. Você até, inclusive... esses dias aí você também entrevistou. Tem episódios, tá incrível, né? O episódio. Você entrevistou ele. Então, a gente tem lá na clínica um desafio. Eu tô falando muito em desafio, mas a gente viver desafiador, né? Viver desafiador. É deliciosamente desafiador, né? Adorei, viver, né? É deliciosamente desafiador. E o meu desafio com ele é que ele quer todas as máquinas que aparecem para tratar dor todo dia. Quando a gente sair daqui da Thalita, ele vai perguntar se eu estou levando os olhos já. Vocês entenderam o desafio da gestão, né? É o desafio. E eu falo para ele, sabe o que eu falo para ele? Eu falo assim, a gente não pode ter todas as... Porque assim, a fábrica que faz a máquina de laser, por exemplo, ela
daqui a alguns meses, ela vai lançar um modelo novo. E aí você vai começar a se achar obsoleto e você vai querer um modelo novo. É igualzinho o carro, gente. Gente, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Se você não compre carro em maio, nunca. Porque se você comprar carro em maio, você vai ter sempre a sensação de que você está com carro velho. Porque julho... As fábricas lançam modelo novo. Aí julho, você chega na concessionária para fazer a revisão do teu carro, o que acontece? Tem um carro lá que é igual o teu modelo novo. Você olha e fala assim, gente, meu carro já está velho. Então, a gente não pode atender às necessidades dos outros. Porque se atender às necessidades dos outros. As pessoas querem vender o tempo inteiro. Então, a gente não pode atender às necessidades dos outros. É importante que a gente, quando está olhando para a gestão, e que a gente trabalha com pessoas que cuidam de pessoas, igual a Thalita, igual o Paulo Renato, a gente tem que situar, porque vocês querem, óbvio, oferecer sempre o que tem de mais novidade, a inovação, a tecnologia. Vocês querem inserir isso sempre. E aí eu falo assim para ele, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tem nada aqui na clínica, não? Adoro! Tem que comprar uma máquina nova? Porque assim, a gente ainda nem acabou de pagar de ozônio, né? Vamos acabar de pagar de ozônio primeiro? Depois que a gente acabar de pagar de ozônio, a gente compra outra? Então, assim, é desafiador demais. Ele me manda todo dia, Thalita. Todo dia. Porque como é o nome? O algoritmo do Instagram entrega para quem? Pro Paulo Renato. Não entrega para mim. Então, é uma máquina que escaneia não sei o quê e a gente consegue saber, fazer o diagnóstico. Tu já viu essa máquina? Não, e não quero ver. Porque se eu ver, eu vou ficar com vontade de comprar também, né? Para nossa clínica, né? Não quero ver. Então, a inovação, a tecnologia, a gente precisa ter nossos parâmetros internos, como a gente acabou de falar aqui, né? A gente tem que olhar para a gestão, a gente tem que olhar para o porquê, a gente tem que ter muito parâmetro, porque é sedutor. É sedutor, principalmente para o médico. Qual médico que não quer? Qual terapeuta que não quer? Tá com se você lançar um difusor... É difusor o nome? Falei certo? Sim. Se você lançar um difusor por mês, eu vou querer comprar um difusor por mês, uai. Né? Sim. Assim, a gente vai querer comprar um por mês, porque o próximo vai ter um derramamento mais eficiente, o outro vai ter pausa, daqui a pouco a Thalita vai lançar um difusor. Uma música junto. Daqui a pouco a Thalita vai lançar um difusor com 3 olhos. Esse óleo aqui, você vai programar ele no seu computador, no seu telefone, da onde você tiver, para ele começar a difundir. É difundir que fala? Pode ser. Pode ser? Ele vai começar a difundir quando você sair do trabalho. Quando chegar em casa, a casa está aromatizada. Né? Então, ela vai fazer com 3 reservatórios. Cada um com objetivo. Cada um com objetivo. Esse aqui é para quando você quer brigar com o teu marido. Esse aqui é para quando você quer fazer as pazes. E esse aqui é para quando você quer dormir em paz. Então, aí você vai comprar. Isso é inovação. Então, a inovação não para nunca, né, Thalita? Exato. E essa é uma fala tão importante para acalmar o coração. Eu adoro bastidor. Tem que te contar. Eu adoro bastidor. Porque eu acho que isso acalma as pessoas. Na verdade, bastidor, contexto e processo acalma as pessoas. Por quê? Quando, por exemplo, né, a minha atuação em práticas integrativas já é a longo prazo, e são várias as práticas integrativas. Quando a gente apresenta isso para um gestor, a gente tem que entender o lugar de fala do gestor. Isso aí. E aí eu tenho que adequar a linguagem. Eu falo isso sempre. Porque quando chega e fala, olha, isso aqui é fantástico para o paciente, claro que o gestor está preocupado com os resultados, mas é uma fala frágil. Ele precisa de mais informações para a tomada de decisão. Porque a tomada de decisão dele não é um simples sim ou não. Quando entra uma tecnologia nova, e eu vou colocar aí as práticas integrativas, eu tenho que entender uma série de questões que vão entrar no atendimento da clínica, quem vai oferecer, qual vai ser o horário, qual é o resultado para que tipo de paciente, quais são os materiais envolvidos, qual é o tempo de atendimento,
Qual é Então, assim, é uma série de questões que você que tem o desejo de utilizar as práticas integrativas na clínica tem que ter a resposta pronta. Perfeito. Porque senão vira não me ouviu. Não, gente, não é essa a questão. Porque volte novamente e ouça tudo que a Patrícia tem que prestar atenção, gerenciar, para garantir a sustentabilidade do negócio. Sim. Porque não adianta nada eu falar, não foi. Calma, às vezes é só um momento. Às vezes é só um momento. Agora, não é possível. No entanto, entendendo a aplicabilidade, entendendo o retorno que vai dar, o impacto que eu tenho na clínica, no tratamento, para o paciente e o custo de operação, agora não dá, entra depois. Então, ter essa clareza, eu acho que diminui muitos conflitos, Certeza. diminui muita frustração. Sim, com certeza. Muita frustração. Porque esses pontos têm que estar muito claro. Quando as pessoas falam, Thalita, eu quero levar, por exemplo, a aromaterapia. Aí eu fui apresentar o gestor. Falei, calma. É isso mesmo. Porque você é uma gestora da inovação. Com certeza. Tá no sangue, gente. Tá no sangue. A gente coleta lá, vê lá hemoglobina. Não, Patrícia, deixa eu te falar como é que é o exame dela. Tá lá, hemoglobina, leucócito. Mas tá lá inovação. Você sabe dos meus planos, né? Você sabe dos meus planos de dominação mundial do segmento da dor. Você sabe, né? Olha aí, Brasil, você tá entendendo porque ela tá aqui, né? Quer ser grande, seja entre gigantes, gente. Tem que ter isso. Esse desejo, tem que ter esse porquê. Sim. E aí, você já busca as inovações e tem, por exemplo, já tem na sua clínica, gente, massagem associada, já tem esse olhar, já tem os resultados comprovados do que o paciente sente na jornada dele. Então, a comunicação já é diferente porque você já está sensível e já tem os resultados implementados na sua clínica. Sim. O que, de fato, é uma inovação, gente. Vamos combinar? Sim. Porque, às vezes, pode dar a sensação de clínica de dor uma coisa fria. E definitivamente não é esse o seu modelo. Não. O nosso modelo não é. Não é. Pelo contrário, não só a gente tem um espaço, né, que eu chamo de wellness, que a gente tem um espaço dedicado ao bem-estar do paciente na clínica, como a gente mantém uma comunicação ativa com ele. Todos os pacientes recebem uma ligação no dia seguinte. Todos. Uau. Todos os pacientes que passaram. E os que estão em tratamento recebem a ligação semanalmente. Tá, então, perfeito. Os que se consultaram, a gente mantém mesmo. Vou te contar uma coisa que acontece lá na clínica. Conte. Você sabe que a gente tem pacientes, os nossos pacientes, eles são pacientes que têm, geralmente, algum tipo de somatização agregada à dor física dele. E a gente tem paciente que chega na sala com a nossa massoterapeuta e fala assim, a gente pode não fazer nada hoje, a gente pode só conversar. Uau. Então, esse é o nível de paciente que a gente tem. Né? Ou então, a gente tem aquele paciente que fala assim, posso levar bolo para tomar café com vocês? Frequentemente, tem paciente que leva bolo para comer com a gente lá na clínica. Porque ele quer estar lá com a gente. Tem paciente que fica sentado lá na cadeira, eu fico desesperada, porque assim, tem que vir outra, ela fica ali conversando. Aí eu já pego outra cadeira, bota aqui do lado dela, porque eu sei que ela quer ficar ali, sabe? Não é só ela não, ele também, tá? Ele também. Então, o grande diferencial, se você me perguntar assim, qual é a sua grande inovação? Eu tenho um monte de tecnologia lá na clínica. A gente tem terapia por onda de choque, a gente tem laser de alta, a gente tem fotobiomodulação, a gente tem todos os tipos de infiltração, a gente tem todos os tipos de bloqueio, tem o procedimento guiado por ultrassom, eu tenho muita tecnologia lá na clínica. Mas se você me perguntar qual é o nosso grande diferencial, são 2 palavras: acolhimento e esperança. Esse é o nosso grande diferencial. E nas minhas palestras que eu dou sobre gestão em clínicas e consultórios, tem uma parte da minha palestra que eu falo sempre para as pessoas, assim, para os donos de clínica ou para pessoas que têm clínica. Às vezes não é só médico, às vezes é uma terapeuta, né? Eu sempre falo assim, não tenha medo da concorrência.
tenha medo de não saber se diferenciar da sua concorrência. Perfeito. Porque quando você descobre o que você consegue fazer de melhor, e a sua clínica, o seu estabelecimento, o seu consultório, o boxe que você atende, enfim, é a sua cara, é o seu DNA que está ali. Então, o acolhimento que tem na minha clínica é a forma como eu e o Paulo acolhemos as pessoas. Isso é nosso. Então, isso ninguém vai tirar da gente. Pode abrir uma clínica do lado, pode alguém lá aprender, mas isso é meu. Então, como eu falei aqui no começo da entrevista, que eu não permito que a equipe fale mal do nosso paciente, a nossa equipe tem essa característica, porque é a cara do dono. É a característica. Então, qual que é a sua característica? A sua melhor característica. O que tem na sua impressão digital que ninguém mais tem? Né? Qual é o seu maior valor? Coloque o seu maior valor dentro do seu negócio. Colocando o seu maior valor dentro do seu negócio, ninguém vai te copiar. Porque a máquina, o equipamento, a inovação, você pode trabalhar junto com a Thalita e vocês fazerem o melhor negócio em aromaterapia do mundo. Só que se você não colocar algo que só você tem, não vai te diferenciar. Então, a inovação ela precisa vir acompanhada desse olhar humano. Sim. Desse acolhimento, de levar esperança para as pessoas. Essa é a forma que isso acontece muito no meu bastidor, sabe? Da gente... No meu bastidor acontece uma outra coisa, eu falo, né, Thalita? Eu adoro, gente! Eu falo, viu? Meu Deus do céu! Eu adoro, gente! Eu adorei saber... Palestra, gosto, Brasil, porque eu gosto. Amanhã eu vou dar uma palestra sobre gestão de clínicas e consultórios. E a minha palestra, ela tem essa pegada, né? Eu abro na minha palestra, eu abro um Power BI. Nossa, né? E eu Brasil, presta atenção! E eu mostro números, eu mostro isso, mas no final eu trago ali os médicos assim, mas olha só, isso aqui, esses números todos, eles têm que estar somados aqui com o coração. Porque isso é medicina. Então a gente não pode esquecer disso. Então eu tenho mesmo é uma pegada pessoal, né? Minha, nossa, do Paulo. Paulo é muito assim também, né? Eu acho que a gente tem assim uma coisa muito parecida no sentido desse acolhimento com as pessoas. Então, eu estava falando, me lembra aí? Você ia começar a falar. Isso. Ia começar a falar, lembrei. Thalita, já trouxe aqui. O que eu ia te falar? Falando em bastidor, por que a gente consegue isso? Eu tenho, na clínica hoje, a gente tem um centro de treinamento, eu tenho um CT. Sensacional. E como é que funciona o nosso centro de treinamento? Toda terça-feira, 8h30, tem reunião, treinamento de equipe. Perfeito. Toda terça-feira. Isso é gestão, Brasil, isso é gestão. Então, hoje a gente tem uma equipe interna de 10 pessoas. Se a gente somar equipe interna e externa, direta e indireta, a gente tem, em média, hoje, 22 pessoas trabalhando, mas interna, dentro da clínica, a gente tem 10 pessoas. E toda terça-feira, 8h30, a gente tem um treinamento que a gente ministra aula de liderança, venda, capacitação, desenvolvimento pessoal. Depois dessa aula, são sempre aulas curtinhas que eu coloco de 20 minutos. Depois da aula, a equipe se reúne para falar da semana anterior. Como é que foram os casos, como é que foram os pacientes, o que a menina da recepção pode fazer de melhor, o que a outra pode fazer. E aí, o que acontece? Cada um já fala, eu nem preciso falar. Putz, eu acho que dá para eu fazer isso. A equipe fica muito integrada. Tão ajustada, fica né? muito tão ajustada, lapidada. sabe? E aí, além disso, eu tenho o Clube do Livro. O Clube do Livro, eu tenho um formulário, eu levo livros lá para a clínica, tem livro de gestão, tem livro de vendas, tem livro de liderança, tem livro de capacitação. Então, ali a equipe tem o formulário, ela tem que assinar quando está levando o livro, e ela tem um prazo para devolver. E a gente, né, depois a gente pede para ela falar um pouco o que ela entendeu do livro ali. Sensacional. Então, essa capacitação que a gente faz com a equipe é uma capacitação porque quando você lidera uma pessoa, você espera que ela seja melhor que você no futuro.
Porque eu falo uma frase que eu falo para todo mundo lá se daqui a 3 anos você estiver fazendo a mesma coisa que você foi contratada para fazer, você está me comprometendo como líder. Do mesmo jeito, né? Eu sou uma péssima líder. Você não pode estar fazendo a mesma coisa. Você tem que se capacitar aqui dentro. O que você está fazendo hoje é aprendizado porque você vai fazer de melhor amanhã. Então, Uau. tem que ser dessa forma. Todo mundo tem que crescer, todo mundo tem que evoluir. E eu acredito, sabe, Thalita, que essa forma que a gente tem de liderar é uma inovação, porque nem todo mundo faz. Não. Algumas empresas fazem, né? Mas eu acho que é isso que faz com que a gente consiga ter esse acolhimento com o nosso paciente, sabe? As pessoas estão muito engajadas, muito envolvidas ali. E não só as pessoas, como eu e o Paulo, a gente senta lá também na cadeirinha do treinamento toda terça, 8h30 da manhã. Inclusive, eu sirvo a minha equipe. Terça-feira, 8h30 da manhã, quem leva o café da manhã, quem passa para comprar, quem leva, sou eu que sirvo a minha equipe no café da manhã. Toda terça-feira. Uau, gente, uau. Olha, se você tem uma clínica, uma empresa voltado, por favor, gente. Por favor. Não, você deu uma aula aqui. E a gente, meu Deus, esse podcast voou, gente. Meu Deus Passa do céu. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Ainda mais comigo falando do jeito que eu falo, gente. É por isso que eu vou pro palco, porque no palco ninguém me interrompe. Eu falo que até acabou o horário. Não, tá uma delícia aqui, mas você deu vários insights de gestão. Muitos insights de gestão. De uma generosidade. Nossa, muito obrigada por tanta generosidade. Mas eu entendo também que às vezes a pessoa tá bem nesse lugar de dor, não como paciente, mas como profissional que tá buscando outras formas de melhorar a sua gestão. É isso. Brasil. Brasil. 18 anos? Por que eu tô falando 18 anos? Porque são muitas questões que se vivencia por tanto tempo no mercado. Sim. Então, você só consegue ser perene, sustentável a longo prazo, quando você tem, de fato, uma gestão muito efetiva. Muito antenada, com um porquê muito claro. E você, de uma forma também muito generosa, eu vejo que você tem passado esses conhecimentos para outras profissionais. Com certeza. Mas com toda certeza. Tem que ficar melhor que eu. Tem que ficar numa condição de assumir uma outra unidade sozinha, sem eu estar lá. E com esse olhar sustentável, isso é muito importante, gente. Sustentável em todos os sentidos. Ser um ambiente prazeroso para você, profissional. Ter os resultados para o paciente, obviamente. Isso, e você ter, obviamente, retorno financeiro. Gente, é óbvio. Isso tem que ser confortável. Pelo amor de Deus, jeito, gente, vai. Não vamos... Ninguém vai sair de casa todo dia, ou se trabalha em casa, que seja, dedicar suas horas. A gente não tá. A gente tá no país capitalista, né? Mas eu acho que uma troca. A gente precisa... Eu digo que a gente está num país capitalista no sentido de que, para viver, você precisa... Sim. Entendi. Mas eu acho uma troca... justa. Também acho. Eu acho uma troca justa. Também. Isso tem que ser muito confortável. E conforme alguém está passando por esses desafios, vou deixar os seus contatos aqui. Podemos? Podemos. Deixar os seus com contatos. Certeza. Não, de forma alguma, podemos. Se você quiser falar o seu Instagram, mas a gente vai deixar a descrição aqui no vídeo também. Você quer falar o seu Instagram? Como é que as pessoas chegam a você? Os profissionais que têm essa... Caramba, ela deu tanto insight para gerenciar uma clínica, porque tem uma aparente simplicidade. É uma aparente simplicidade. Não que é uma coisa absurda, mas sem direcionamento você se perde no processo. Isso mesmo. Então, por onde eu começo? Sim. É executável, mas realmente você precisa de alguém te mostrando o caminho. Exato. Isso sem dúvida. Mas é executável, é replicável, com certeza. Perfeito. Então, se você está passando por esse momento, tem esse desejo... Até porque, quando você começa uma gestão de uma forma pequena, é muito mais fácil. E quando eu falo em começar de uma forma pequena, você pode começar anotando num papel. A inovação, a tecnologia, leva a gente a achar que você tem que ter um Power BI quando você abre um negócio. Não necessariamente. Se você souber fazer, se você tiver alguém que faça melhor dos mundos. Mas
você pode fazer uma organização escrita num papel. Né? Então, dá para você fazer, é executável. Perfeito. Mas, como você disse, precisa ter alguém para te ensinar. Gente, isso é fato. Olha, você ter uma... você pode usar vários nomes, né? Você ter um mentor, você tem vários nomes, mas o fato é, esteja entre gigantes. Busque profissionais que já isso passaram pelo processo e que estão dispostos a trocar, a fazer essa troca generosa de falar assim, vem cá, deixa eu te explicar. Este é o bastidor. Vai por aqui, não vai por aquele outro lado. Já está testado. Então, isso é muito importante, você buscar essas pessoas. E eu estou muito feliz de estar sentada à frente de uma profissional assim. Eu estou falando, gente, o hemograma dela tá lá. Tem inovação, estou falando. Olha, tá incrível, mas a gente tem que finalizar. Tem, né, Thalita? Vamos finalizar. Agradeço muito a sua disponibilidade de tempo. Gente, ela não é aqui de São Paulo. Eu estou em São Paulo. Né? Então ela veio pra cá, eu falei, vamos que vai dar certo. Então, de uma agenda disputadíssima, vocês sabem o que é uma gestão. Você tirar esse tempo para ser tão generosa de compartilhar os seus conhecimentos com as pessoas aqui do Instituto Pavarini. Agradeço demais o seu tempo mais uma vez. Estou muito feliz de verdade. E logo, logo tem frutos aí para a gente falar de inovação também na área da dor com as práticas integrativas. Tem. Eu vou encerrar aqui esse quer dizer, quem encerra é ela, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu digo assim, as palavras finais, né? As palavras finais são, eu volto para contar para vocês assim que a gente implementar o projeto da Clínica de Dor com o Instituto Pavarini. Vai ser incrível! Quero agradecer demais todo mundo que ficou aqui até o final. Muito obrigada pela presença aí de vocês, obrigada pela atenção. Atenção é um ativo caríssimo hoje em dia, então se você ficou aqui até o final e deu essa atenção pra gente, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada, Thalita. Sucesso para o Instituto Pavarini. Obrigada demais pela sua generosidade, pelo tempo que você dedica em ajudar pessoas, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, né? Só uma mãe que convive com uma criança de TDAH sabe o que é poder contar com o seu trabalho para poder ter um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Não só isso, tantos outros pacientes e pessoas que se beneficiam, né? Então, muito obrigada por você estar no mundo, muito obrigada por você estar fazendo esse trabalho, obrigada já pelo que você vai desenvolver com o maior carinho, com o maior amor para atender os pacientes da nossa clínica. Obrigada demais pela presença aqui, pelo convite. Aceito as palavras e agradeço de coração. Então, muito obrigada a você que ficou até aqui. Não perde nenhum episódio e compartilha com todo mundo. Precisar de uma profissional que vai te encaminhar para o melhor universo da gestão, por gentileza, procure Patrícia Fonseca. Te vejo no próximo episódio aqui do podcast do Instituto Pavarini. Tchau, tchau. Tchau.